Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque aqui nós estamos todos bem também, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazer mais um vídeo aqui, lembrando que o que eu coloco aqui não é em relação à pessoa em si, mas sim no que ela representa, tá certo? E nós vamos continuar aí nessa sériezinha que nós estamos fazendo aqui sobre Ellen White, né? Nós já vimos, se você está entrando agora no meu canal, aqui neste vídeo, e não assistiu os vídeos anteriores aqui, vá lá, dá um pulo lá e assista. E vai ficar um pouco mais concatenado tudo que eu esteja trazendo aqui para vocês, tá certo? Muito bem. As bebidas secretas de Ellen White. Os fatos são muito chocantes, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, mas não há como negá-los. A própria profetisa adventista mencionou seu vício em vinagre e seu costume de tomar um pouco de vinho e até bebidas mais fortes. São textos poucos conhecidos e guardados pelo White State, Patrimônio White, mas que graças ao trabalho de algumas pessoas, hoje estão disponíveis no site do próprio Patrimônio White. O que segue é a história das bicadas secretas de Ellen White. Muitos adventistas ficam chocados ao descobrir que Ellen White sofria de dependência do alcoolismo. No século XIX, era comum o vinagre caseiro ter álcool em quantidade pequena, mas com o potencial de trazer vício. Em 1911, Ellen White escreveu sobre uma intensa luta que enfrentou para largar o vício do álcool. Vamos ler? Ela disse assim, vamos lá. Eu tinha cedido ao desejo de vinagre, mas decidi, com a ajuda de Deus, vencer esse desejo intenso. Lutei contra a tentação decidida a não ser dominada por este hábito. Passei semanas muito doente, mas eu ficava dizendo o tempo todo: o Senhor sabe tudo sobre isso. Se eu morrer, eu morro, mas não vou ceder a esse desejo. A luta continuou e fiquei extremamente aflita por muitas semanas. Todos pensaram que seria impossível eu viver. Vocês podem ter certeza de que buscamos ao Senhor com muita sinceridade. As orações mais fervorosas foram feitas por minha recuperação. Continuei a resistir ao desejo de vinagre e finalmente venci. Agora não tenho nenhuma disposição de provar qualquer coisa desse tipo. Essa experiência foi de grande valor para mim de várias maneiras. Tive uma vitória total. Bom, meu irmão, essa declaração parece inacreditável hoje em dia. Quem poderia ficar doente e quase morrer só de parar de usar vinagre? O vinagre em si, o ácido acético, não vicia. Então, o que pode ter acontecido? Esse tipo de luta acontece todos os dias com pessoas viciadas em álcool, alcoólatras. O álcool é altamente viciante, o vinagre não. Ellen White era evidentemente viciada no álcool encontrado em vinagre, e a luta mortal que ela sofreu para romper o hábito parece indicar um vício que pode ter durado por muitos anos. Os sintomas que ela descreveu, a doença, a luta, os sintomas de abstinência são notavelmente parecidos com os sintomas que os alcoólicos crônicos sofrem quando param de beber. Vamos comparar os sintomas que Ellen White descreveu com os sintomas da síndrome de abstinência do álcool.
A síndrome de abstinência do álcool. Primeiro, Ellen White disse que estava numa luta de vida ou morte. Você leu aí comigo. O vinagre em si não vicia e interromper seu uso não causa impacto negativo no corpo. Não. Por isso, a interrupção do uso do vinagre não pode ser a causa dos sintomas de Ellen White. Mas abandonar o vício no álcool pode realmente ser uma luta de vida ou morte. Vamos ler, vamos dar uma olhadinha. Alguém que é dependente de álcool e de repente para de beber, passa por uma dolorosa e potencialmente fatal síndrome de abstinência à medida que o corpo se adapta à ausência de álcool. Em segundo lugar, Ellen White disse que esteve muito doente. Vamos ler. Os seguintes são alguns dos sintomas mais comuns da abstinência do álcool: ansiedade, agitação, inquietação, insônia, sensação de tremor interno, perda de apetite, enjoo, mudanças na percepção sensorial, dor de cabeça e palpitações cardíacas. Terceiro, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a senhora White disse que lutou contra o desejo de beber e que finalmente venceu esse desejo. Um dos sintomas da abstinência do álcool é um forte desejo de beber. Vamos ver, vamos dar uma olhada lá, vamos ver. Diz assim: o impulso de voltar a beber durante a abstinência pode ser muito forte. Quarto, meu irmão, a luta de vida ou morte de Ellen White durou semanas. A gravidade de seus sintomas não indica um vício leve, mas sim um vício arraigado que pode ter durado anos ou décadas. Vamos ler. Vamos lá. Diz assim: em geral, os sintomas de abstinência de álcool têm relação direta e proporcional com a quantidade de álcool ingerido e com a duração do hábito recente do paciente de ingerir bebida. Vamos ler também uma outra citação. Vamos lá. E diz assim: os sintomas de abstinência raramente ocorrem em pessoas que bebem apenas de vez em quando. Os sintomas geralmente ocorrem em pessoas que vinham bebendo bastante durante semanas ou meses e de repente pararam de beber. Outros sintomas também aparecerão. Vamos ler. Vamos dar uma olhada aqui. Diz assim: no caso de vício arraigado, os sintomas de abstinência do álcool incluem delírio de abstinência de álcool, que pode se manifestar até 2 semanas depois de cessada a ingestão de álcool. Embora não se tenha notícia de alguém sofrer de abstinência de vinagre em si, os sintomas descritos por Ellen White só podem ser explicados como um forte vício em álcool. Onde esse álcool era encontrado então? Em seu vinagre caseiro, que ela admitiu beber ao mesmo tempo em que dizia aos outros para evitá-lo. Teor alcoólico do vinagre nos anos 1800. Primeiro, é necessário determinar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como o vinagre era feito em meados do século XIX, isto é, por volta de 1850. Observe as seguintes receitas de vinagre caseiro, tiradas do livro Instruções Culinárias da senhorita Leslie, publicado em 1851. Vinagre de cidra. Pegue 6 litros de farinha de centeio, mexa e misture bem em um barril de 117 a 159 litros de cidra, um tipo de vinho feito geralmente com maçã, bem forte, da melhor qualidade, e em seguida acrescente
1 galão, 3,8 litros de uísque. Cubra o barril deixando o tampão solto. Coloque-o na parte do quintal que fica mais exposta ao ar e em 4 semanas, se o tempo estiver quente e seco, você terá um bom vinagre pronto para uso. Vinagre branco. Em um barril, coloque 5 galões, cerca de 19 litros de água, 2 galões, 7,6 litros de uísque e 1 litro de fermento forte e misture com 2 libras, 900 gramas de carvão em pó. Coloque onde for fermentar adequadamente, deixando o tampão solto até a fermentação terminar. Conforme dá para ver com essas receitas, em meados do século XIX, o vinagre era feito com ingredientes como cidra, bem forte e uísque. O processo de fabricação do vinagre transforma o álcool em ácido acético. Mas nem todo álcool é convertido em ácido acético. Uma certa quantidade de álcool permanece e essa quantidade varia de acordo com vários fatores, inclusive por quanto tempo deixaram a mistura fermentando. Meu irmão, minha irmã, o vinagre, comparado hoje em dia em um supermercado, é rigidamente controlado para ter apenas aproximadamente 0,5% de álcool, que é uma quantidade bem pequena. É impossível determinar exatamente quanto álcool havia no vinagre usado por Ellen White, porque ela provavelmente usava vinagre caseiro. O teor de álcool do vinagre caseiro varia muito dependendo das condições envolvidas em sua fabricação, fermentação e etc. Uma análise química feita em 1905 de vinagre de produção cuidadosamente controlada mostrou um álcool residual de 3,3 presente após a segunda filtragem. Ellen White proibia os outros de usar vinagre com álcool. Ao condenar o vinagre, Ellen White seguiu os passos do médico adventista John Kellogg, que em 1875 disse que o vinagre era prejudicial à saúde e mais tarde o denunciou como um veneno. Observe o que Ellen White escreveu em 1887. Vamos dar uma lida lá, vamos ver. Antes, deixa eu tomar um pouco de água. Ela disse o seguinte, vamos ver. As saladas são preparadas com azeite e vinagre. Fermentação ocorre no estômago e o alimento não é digerido, mas se deteriora ou apodrece. Em consequência, o sangue não é nutrido, mas fica cheio de impurezas e surgem problemas no fígado e nos rins. Distúrbios cardíacos, inflamações e muitos males são o resultado desse tipo de tratamento e não apenas os corpos são afetados, mas a moral, a vida religiosa também é afetada. É verdade que uma quantidade grande de vinagre pode retardar um pouco a digestão, sim, é verdade. Mas essa afirmação soa um pouco estranha para o leitor moderno, porque as pessoas de hoje, nossos contemporâneos, não parecem padecer dos problemas mencionados na citação de Ellen White. Quando, no próximo almoço, na igreja adventista do sétimo dia, lá, você adventista, o famoso junta-panela, você for se servir de molho de salada, talvez queira parar e considerar aquilo que está fazendo com o seu fígado, como está pondo em risco a sua moral, a sua vida religiosa. Em O Desejado de Todas as Nações, Ellen White descreve Jesus recusando o vinagre por causa do efeito que isso poderia ter em sua mente. Vamos ler? Vamos lá, vamos ver o que ela diz nesse livro. E diz assim:
Em outra profecia, o Salvador declarou: o opróbrio partiu-me o coração, e desfaleci, esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Era permitido dar àqueles que morriam na cruz uma poção entorpecente para aliviar a sensação de dor. Ofereceram essa poção a Jesus, mas quando ele a experimentou, ele a recusou. Ele não aceitaria nada que pudesse obscurecer sua mente. Sua fé tinha de ser mantida firmemente em Deus. Essa era sua única força. Obscurecer seus sentidos colocaria Satanás em vantagem. Bom, se o vinagre obscurecia os sentidos e colocaria Satanás em vantagem sobre o Filho de Deus, que efeito essa substância deve ter tido na profetisa de Deus? Concorda, meu irmão? Compreendeu o que ela escreveu aí? Se o vinagre tinha um poder tão grande de afetar o Filho de Deus, o que faria com Ellen White? Em 1887, Ellen White condenou o vinagre como algo que afeta a moral e a vida religiosa. Mas em 1911, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia admitiu ter sido viciada em vinagre, o qual ela mesma proclamou que afetava a moral e a vida religiosa. Com base nessa revelação, os adventistas devem se perguntar, ou fazer duas perguntas. Quantas cartas e testemunhos foram escritos enquanto a Sra. White estava embriagada com o vinagre? Será que o teor alcoólico de seu vinagre afetou o julgamento e discernimento dela? Ellen White ingeria vinho e outras bebidas. Além de vinagre, parece que, ocasionalmente, Ellen White se permitia um pouco de vinho e talvez outras bebidas alcoólicas. Em 3 de março de 1859, Ellen White escreveu em seu diário que obteve o seguinte. Vamos ver lá o que ela deixou registrado. O que ela obteve? Algumas forças tomando um pouco de vinho de tomate. Então ela escreveu no seu diário lá que ao tomar álcool através do vinho de tomate, ela obteve algumas forças. Na publicação dessa carta, os editores do White State, que é responsável pela publicação dos escritos de Ellen White, inseriram a palavra suco antes de vinho para confundir a mente dos leitores, levando-os a pensar que se tratava apenas de suco e não de vinho com álcool de verdade. Embora seja hoje um tanto desconhecido, o vinho de tomate fez parte da história americana e com toda certeza, absoluta certeza, tinha álcool. O jornal Milwaukee Sentinel, edição de junho de 1840, registrou o seguinte sobre isso. Vamos ler, vamos dar uma lida lá. Disse assim: pode-se prever que este vinho será bem recebido pelo público. Qual vinho? O de tomate. Um pesquisador também escreveu o seguinte sobre isso. Vamos dar uma lida lá, vamos ver o que ele diz. Ele disse assim, vamos lá. O vinho de tomate teve um aumento de popularidade. Por volta de 1850 é que a receita de sua fabricação foi popularizada no livro Receitas do Dr. Chase, uma obra que teve ampla circulação. O vinho de tomate também apareceu no jornal regional, o Baltimore Sun, em 1856. Apesar da tentativa do patrimônio White de esconder os fatos, a realidade é que Ellen White bebeu vinho de tomate, que era uma bebida embriagante. E falando em bebida, mas não embriagante, mais saudável, vou tomar minha água.
Ellen White, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não apenas bebia vinho quando se sentia mal, o que acontecia na maior parte do tempo, mas o casal White também dava vinho a outras pessoas para tratarem de suas doenças. Tudo indica que o casal White mantinha um estoque ali reservado, à mão ali, fácil de pegar. No mesmo diário, em 19 de março, Ellen White escreveu o seguinte. Vamos ler lá, vamos ver o que ela disse. Ela disse assim: nós demos meio litro de vinho forte de uva e meio litro de vinho de groselha para o doente. Esses dois vinhos, de elevado teor alcoólico, eram conhecidos dos americanos em meados do século XIX e escreveu-se a respeito deles na época. Em 15 de abril, o diário de Ellen White relata que o casal White estava mais uma vez distribuindo vinho. Vamos ver? Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá. Diz assim: demos ao irmão Benedict meio litro de vinho de groselha e meio litro de vinho de uva. Em 7 de maio, Ellen White volta a relatar que bebeu vinho com fins medicinais. Vamos ler, vamos ver o que ela disse. Eles me deram vinho e ovo cru e reanimaram um pouco as minhas forças. Percebe, meu irmão? Em 1868, Tiago White escreveu que, nas ocasiões em que se sentia doente, Ellen tomava vinho feito em casa. Vamos ler? Vamos ver lá. Diz assim: no ano passado, 3 ou 4 vezes a Sra. White teve sensação de grande debilidade e de desmaio pela manhã. Para evitar sofrer desmaios nesses momentos, Ellen White, imediatamente após se levantar, comia um ovo com um pouco de vinho puro de uva feito em casa. Talvez uma colher de cada vez, e no sentido em que ela usa o termo em seus escritos, nunca pensei que isso tivesse relação com drogas, assim como ninguém pensa que a lua é o rosto de um homem. No ano passado, ela tomou talvez meio litro de vinho. O vinho doméstico era o vinho fermentado produzido no local, e é por isso que James se dá o trabalho de informar o quão pouco Ellen White usava desse vinho, apenas meio litro por ano. O teor alcoólico dos vinhos durante o século XIX geralmente variava de 5 a 20%, embora o patrimônio White garanta que era o seguinte. Vamos ler. Ou seja, a história, né, a ciência mostra uma coisa, mas os detentores dos escritos de Ellen White dizem o seguinte. Vamos lá. Suco de uva livre com o mínimo de fermentação. 20 anos depois do artigo de James, Ellen White escreveu uma carta ao ancião Daniels, cuja família claramente bebia vinho. Como justificativa para beber vinho, conta-se que o irmão Daniels disse o seguinte, vamos ler, vamos lá. Qual era a justificativa para beber vinho? Vamos lá. O irmão e a irmã White guardavam vinho em casa, e vocês sabem com certeza que eles usavam. Isso demonstra, meu irmão, que outros adventistas tinham conhecimento do hábito de Ellen White usar bebidas alcoólicas e que eles usavam esse conhecimento para justificar o fato de eles próprios se entregarem a isso. Em sua carta a Daniels, Ellen White admite usar uma pequena quantidade de vinho alcoólico. Sim, admite sim, meu irmão. Vamos ver o que ela diz. Ela diz assim: eu não experimentei o vinho que você afirma não ser embriagante. Eu usei, talvez, meio litro ao todo, tomando uma colherada com ovo cru, por mais que deteste o gosto do vinho.
Além de beber vinagre e vinho em 1892, Ellen White escreve de uma noite que passou sem dormir e lamenta não ter conseguido encontrar uma bebida alcoólica forte em casa. Vamos lá, vamos ver. Tem coisa realmente de pessoa que tem um vício. Fica incomodado, não consegue dormir, né? E começa a correr atrás para ver se consegue saciar a sua vontade. Vamos ver o que ela escreveu. Ela disse assim: senti necessidade de um cordial forte, mas em casa não havia nada além de suco e uva. De acordo com os dicionários de língua inglesa, cordial é um licor alcoólico forte, adoçado e aromático. Um licor doce, licor que você conhece, forte e bem aromatizado, geralmente bebido após uma refeição. Não se sabe com certeza com que frequência Ellen White se entregava aos chamados cordiais, ou seja, os licores. Mas é curioso que ela advertiu que vinho, cerveja e outros estimulantes não deviam ser usados no tratamento de doentes. É verdade. Os adventistas do sétimo dia deviam se preocupar com o fato de que Ellen White era evidentemente viciada em álcool durante a época em que estava escrevendo os famosos livros, artigos e enviando testemunhos em nome do Senhor. Ellen White reconheceu ser viciada em vinagre caseiro, admitiu usar vinho alcoólico e falou em procurar um tal licor, lá o cordial, como um acontecimento habitual para ela. Outros adventistas observaram que havia bebidas alcoólicas na casa de Ellen White e usaram isso para justificar o fato de eles próprios beberem. Já que Ellen White bebe, sua família lhe bebe, então eu também bebo. É a profetisa bebendo e eu bebendo. É a profetisa dando o exemplo e eu seguindo. E falando de beber, vamos à minha água. Talvez nunca vamos saber exatamente quanto álcool Ellen White ingeriu, quanto tempo durou o seu vício ou quanto ela escreveu enquanto estava o quê? Bêbada, embriagada, entorpecida com o álcool. Talvez a preocupação mais séria seja que ela exigia de seus seguidores se abstivessem de álcool enquanto ela bebia, secretamente. Afinal, o vinagre é realmente tão prejudicial? O vinagre é mencionado na Bíblia, no livro de Ruth e em Provérbios. Em Pesaquim, uma seção do Talmude, o vinagre também é especificamente mencionado como ingrediente necessário para a preparação do charozet, um doce que os judeus comem na Páscoa. Hipócrates prescrevia o consumo de vinagre para seus pacientes na Grécia Antiga. Para prevenir o escorbuto, Colombo levava barris de vinagre em seus navios. Na verdade, o vinagre de maçã tem sido usado há milhares de anos como fonte de saúde e, igualmente, como agente de limpeza. Ele é antibacteriano, é antifúngico e melhora bastante o sistema imunológico. Como potente equilibrador eletrolítico de potássio, ele remineraliza o corpo e ajuda a normalizar o equilíbrio de ácido alcalino do sangue. O vinagre de maçã é comprovadamente muitíssimo benéfico para pessoas ou animais com artrite, pois dissolve depósitos de cálcio nas articulações ao mesmo tempo em que remineraliza os ossos. Aqui estão apenas alguns outros de seus benefícios. Vamos ler. Reduz o colesterol, aquele colesterol que é perigoso, tipo LDL.
Ele regula o conteúdo de água nas células e no corpo. Ele reduz a retenção de água no corpo. Ele remove o excesso de sódio do corpo. Ajuda a regular a pressão arterial. Auxilia na prevenção de problemas circulatórios. Ajuda a diminuir a calcificação prematura das artérias. Ajuda a aumentar a concentração e a memória. Auxilia na circulação sanguínea. Ingerir vinagre, por ser particularmente benéfico também para os diabéticos. Estudos descobriram que a acidez do vinagre retarda o processo digestivo, reduzindo o aumento rápido do açúcar no sangue, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Como muitos de seus outros conselhos de saúde, parece que Ellen White talvez não tinha todos os fatos sobre os benefícios do vinagre para a saúde. E depois de tudo aqui apresentado, vamos refletir um pouquinho. Pode-se dizer que Ellen White era viciada em vinagre com álcool. Ela era uma alcoólatra. De acordo com Ellen White, o vinagre afeta a moral, a vida religiosa. Você viu ela escrevendo isso. Sendo assim, que segurança os adventistas podem ter de que, durante o tempo em que foi viciada em vinagre, esse vício não afetou sua vida moral e religiosa? Que influência o consumo de álcool pode ter tido nas cartas, visões e testemunhos de Ellen White? Como fica a questão de Ellen White condenar o uso de vinho, mas ela mesma beber e até mesmo dar a pessoas doentes? São perguntas para reflexão. E você, adventista do sétimo dia, que você está pensando em entrar no adventismo, estão lhe oferecendo Ellen White como profetisa, é para você refletir. Mais uma vez, quero deixar claro aqui que eu não estou entrando no mérito da pessoa de Ellen White, e sim no que ela representava e representa até hoje para os adventistas. Não correria o risco dela estar na hora lá de fazendo as suas psicografias, está mamada até aqui? Não poderia? Quanto de tudo que ela escreveu não foi afetado? Mas tá bom. Isso é uma coisa que você mesmo vai tirar a sua conclusão. Um abraço a todos, legal que vocês vieram até aqui e até o próximo vídeo. Até lá!